seu Jesus. Vamos dar o início da lição 10, 6 de junho de 2021. O Ministério de Mestre ou Doutor. Amado soberano Deus, graças te dou, Pai, por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez para lecionar a sua palavra. Eu te agradeço pelas pessoas que irão ouvir, irão aprender a sua palavra, Senhor, no dia de hoje, quando vamos falar desta lição, o ministério de mestre e de doutor. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Toma a primazia do trabalho no dia de hoje. Amém. Pois bem, o ministério de mestre ou doutor, lição 10, 6 de junho de 2021. Texto áureo. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Romanos 12, capítulo 6 e o versículo 7. Leitura bíblica em classe. Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29. Atos capítulo 13, versículo 1. Romanos 12, capítulo 12, versículo 6 e 7. E Tiago capítulo 3 e o versículo 1. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Atos capítulo 13. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Romanos capítulo 12, 6 e 7. De modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Tiago capítulo 3. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. A introdução diz: o ministério do ensino da palavra é primordial para a igreja exercer o ministério do ensino da palavra é primordial para a igreja exercer o discernimento no que tange ao tempo em que vive, culturas, teologia, filosofias, etc. Tão importante é a função do mestre na igreja, que as escrituras declaram o quanto ele deve esforçar-se intelectualmente para exercer tal nobre tarefa. Romanos 12, capítulo 7 e 1. É uma tarefa importante e indispensável que exige muito de quem a desempenha. Pois bem, a primeira parte da nossa lição diz o seguinte: Jesus, o mestre por excelência, o mestre da Galileia, doutor incomparável, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. No ministério terreno, seus sermões, ensinos e discursos eram inflamados pelo amor às pessoas, porque que contagiavam a palavra de Deus às pessoas, porque Jesus pregava primeiro por esse mestre por excelência. Ele pregava com sabedoria do alto. E o próprio Jesus, ele sendo Deus, ele como um homem, ele orava a Deus
Sim, Jesus orava também, antes de pregar a palavra do Senhor. Jesus orava antes de começar a pregar a sua palavra. O crente também tem que orar e buscar conhecimento do alto, sabedoria do alto, para transmitir a palavra do Senhor. Por isso que contagiava muitas pessoas o seu discurso e a sua pregação. Glória a Deus. O mestre divino, em visita a Jesus, um mestre da lei chamado Nicodemos, educado nas melhores escolas religiosas de Israel e grande conhecedor das escrituras hebraicas, reconheceu em Jesus uma personagem comum de seu tempo. João capítulo 3, versículo 1 e 2. Esse fariseu, que era príncipe dos judeus, afirmou que o nazareno não poderia o que fazia se Deus não fosse com ele. O próprio fariseu, ele reconheceu: Jesus, o senhor não pode fazer nada se o senhor não for com a sua pessoa. E ele reconheceu que Deus estava ali em Jesus. Um homem intelecto, inteligente. Muitos ali na época respeitavam Nicodemos por ele ser uma autoridade ali naquele lugar. Um homem doutor, mestre, glória a Deus. E o mesmo reconheceu que Jesus, se Deus não fosse com Jesus, nada aconteceria. A mesma coisa é o crente. Se Deus não for comigo, nada pode acontecer. Se eu não estiver na presença de Deus, se eu não buscar ao Senhor antes de ministrar e transmitir a palavra de Deus. Jesus, Deus tem que estar na minha vida. Se Ele não tiver, nada feito. Eu posso ter as mais sábias palavras do universo, mas se Deus não estiver comigo, nada vai adiantar. Todos os estudos que eu tenho. Porque tem pessoas que confiam mais na sua sabedoria humana. É bom, é. E depois deixa Jesus de lado. Quer pregar aquilo que ele aprendeu de si mesmo. Mas se Deus não for com ele, se Deus não for comigo, aí não vai funcionar a palavra do Senhor. Glória a Deus. E aquele fariseu, Nicodemos reconheceu: se Deus não for com o Senhor, isso aí jamais irá para frente. Ele reconheceu que Deus era com Jesus. Por isso, as suas palavras, as palavras de Jesus, a palavra do Senhor, contagiou e contagiava muitas pessoas ali. Glória a Deus. O mestre da humildade. A fim de ensinar seus discípulos acerca da humildade, Jesus levantou da ceia, tirou as suas vestes e, tomando uma toalha, cingiu. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Um exemplo de humildade, porque tem pessoas acham que é alguma coisa, um vocabulário bem mudando aí, um bam. Não tem aquela humildade de falar com as pessoas, de se comunicar com as pessoas. Acham porque é uma pessoa qualquer na sociedade, tem uma boa posição social e às vezes não quer mostrar sua humildade diante das pessoas. E é fácil detectar esse tipo de pessoas, viu? É fácil. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só em você olhar, ver aquela pessoa, você vê que ela não tem a humildade de Deus na vida dela. Mas quando a pessoa tem a luz do Senhor na sua vida, as pessoas percebem. As pessoas percebem que Deus está na vida daquela pessoa, porque vê a humildade na vida daquela pessoa. Glória a Deus. Segunda parte. O ensino das Escrituras na igreja do primeiro século.
O primeiro tópico diz: a ordem de Jesus. Antes de ascender aos céus, de modo solene, Jesus determinou aos seus discípulos que ensinassem todas as nações e guardar todas as coisas que ele tinha ordenado. O livro dos Atos registra a obediência dos primeiros apóstolos no cuidado de cumprir a determinação de Jesus. Jesus deu uma ordem para que nós fôssemos a todas as nações. Que nações? Raças, tribos, línguas e nações. Glória a Deus. A ensinar e a pregar a palavra do Senhor Jesus. Item 2. A doutrina dos apóstolos. O texto de Atos, capítulo 2, 42, informa que os primeiros convertidos, os primeiros convertidos perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão, e nas orações. Além disso, acrescenta que em cada alma havia temor. Os apóstolos pregavam a doutrina do Senhor, e os novos convertidos, eles obedeciam e guardavam a palavra de Deus, e tinham o temor do Senhor na sua vida, em ouvir a palavra de Deus através dos apóstolos. Terceiro tópico, ensinamento persistente. Os primeiros mestres das Escrituras foram os integrantes do Colégio Apostólico. Atos capítulo 5, 42. A igreja começou nas casas, onde o ensino era ministrado em pequenos grupos nos lares, falando aos anciãos de Éfeso. O apóstolo Paulo mostrou como verdadeiro mestre que ensinava publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos. Pois bem, os integrantes do colegiado apostólico, a igreja começou nas casas. É da nossa casa, do nosso lar, que se começa o evangelho, o nosso testemunho, a nossa pregação. Devemos de levar a salvação às pessoas que, ora, estão precisando ouvir a palavra de Deus. Começar da nossa casa, do nosso Brasil, da nossa sociedade, do nosso município, do nosso bairro. Começar do nosso bairro, levar a palavra do Senhor. Glória a Deus. Deus havia preparado homens para ensinar e levantando doutores na igreja de Antioquia. Atos capítulo 13, versículo 1. Terceira parte, a importância do dom ministerial de mestre. Uma necessidade urgente na igreja. Para o ministério de ensino ser eficaz na igreja local, é preciso haver pessoas vocacionadas. Não são todos que reúnem informações exegéticas, históricas e literárias da Bíblia, aplicando como necessário. Deus concede à sua igreja mestres e é preciso que ele invista neles também. Pois bem, são mestres aquelas pessoas que estudam, procuram ler livros, pesquisas, eles estudam, passam horas e horas estudando a palavra do Senhor, não somente a Bíblia, viu? Mas também fazer um curso, não é obrigado, é a pessoa ter um conhecimento para si mesmo, um curso teológico, que nem eu já falei algumas vezes em um dos meus vídeos, fazer um curso de teologia. Teologia significa no grego teo, Deus, logia, estudo de Deus. Mestre é a pessoa que procura informações, ler textos, ler livros para o seu conhecimento e ensinar a igreja do Senhor. Glória a Deus. A responsabilidade de um discipulado contínuo. Estamos acostumados a pensar que os discípulos terminam quando o novo convertido é batizado. Não há nada mais equivocado. O Senhor Jesus chamou para ser os seus discípulos por toda a vida. Por isso, quem ensina, instrui os crentes para a maturidade da fé. É um aprendizado diário, permanente e contínuo, tanto para quem é discipulado, quanto para quem está discipulando. Bom, nós nunca sabemos de nada.
Glória a Deus. Sempre estamos aprendendo com alguém. E a gente tem que aprender com aquelas pessoas mestres na palavra. Com os pastores, com os presbíteros, que ora a doutrina e ensina a igreja do Senhor. Eles também são discípulos. Não é porque a pessoa diz, eu sou pastor, eu sou presbítero, não preciso ser ensinado. Precisa sim. Uma pessoa, um pastor, ou um presbítero, autoridade eclesiástica que disser isso, glória a Deus, ele não tem a humildade de Jesus na vida dele. Ele está sempre aprendendo alguma coisa hoje, amanhã. Ele ensina, mas também ele aprende com alguém. Glória a Deus. Requisitos necessários ao mestre. Eu falei que a responsabilidade de um discípulo contínuo. O segundo item, o primeiro item da terceira parte também falei, uma necessidade urgente na igreja é de ter pessoas mestres, conhecedores da palavra de Deus, estudiosos que se interessem em ler livros, se dediquem aos estudos, glória a Deus, para transmitir uma boa palavra de Deus para a igreja. E aí vai edificando a igreja, glória a Deus, através dos ensinamentos que ora a pessoa aprendeu. Aos requisitos necessários, terceiro item da terceira parte, a importância do dom ministerial de mestre. Requisitos. Tem que ser um salvo em Cristo, obviamente. Não pode haver dúvida quanto à própria experiência salvífica. A pessoa tem que ter certeza que é salvo. Outra, o hábito de ler. Para uma pessoa ser mestre, tem que ler livros, ter conhecimento de um determinado assunto antes de transmitir algo de Deus. O hábito de ler, preparo intelectual, isso é a pessoa fazer um curso teológico ou de obreiro. A Bíblia é o instrumento de trabalho do ensinador cristão. Considerando este livro milenar, veremos que a cultura e o mundo da Bíblia são diferentes do nosso. Por isso, o mestre deve compreender o mundo da Bíblia, suas questões culturais, linguísticas e exegéticas, e etc. Para não fazer apelações fantasiosas, apresentando como exposição da palavra de Deus. Também tem que ter outro requisito, um coração sem chama, um coração em chamas. Pois bem, Martin Lloyd Jones dizia que a verdadeira pregação era teológica em foco. É vontade de Deus que o vocacionado ao ensino utilize os avanços da ciência bíblica para pregar a palavra de Deus na forma do Espírito Santo. Precisamos alcançar as mentes e os corações dos nossos dias. Isso apenas será possível quando estivermos obreiros com uma mente bem preparada e conectada a um coração em chamas e apaixonados por Jesus. Atos capítulo 3, 12 e 26. Um obreiro em chamas, que tem a chama ardente no seu coração para pregar a palavra de Deus. E para pregar tem que ter o quê? Conhecimento, buscar sabedoria.